Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim, espero que sim. Bora para mais uma aula de química, rapaziada. Hoje o assunto é reações químicas e a gente inicia a apostila 3 nesse nosso terceiro bimestre na Química A, certo? Então, vamos começar. Galera, vocês já vêm estudando a química ao longo desse ano e já compreendem que a gente estuda nessa disciplina a transformação da matéria, né? Como que ela acontece, por que ela acontece e quais são as consequências dessas transformações. E quando a gente quer representar essa transformação, a gente usa uma reação química, assim, né? Uma simbologia, né? Que vai representar, vai ter, né, como na representação o reagente, né? Toda reação química é feita se usando uma ou mais substâncias, né, que a gente coloca para reagir, que são os chamados reagentes. Essas substâncias se combinam e tudo mais e acabam se transformando em um produto, um ou mais produtos, né? Um produto ou dois, três produtos, depende da reação. Mas normalmente a gente representa isso, né? E divide usando uma setinha, que aqui eu usei essa seta azul. Tá? Então a primeira coisa que é importante a gente deixar bem claro e focalizar isso na nossa mente, para aprender mesmo, é que numa reação química o reagente vai estar sempre lá do lado esquerdo da seta e o produto vai estar do lado direito da seta, ok? Bom, numa reação química ocorrem praticamente duas coisas principais. Ocorre uma reorganização dos átomos, certo? Reorganização dos átomos e com isso vai ocorrer a formação de novas substâncias. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar, por exemplo, a reação de síntese da água, eu vou usar gás hidrogênio, que é aquela substância conhecida como H2. Deixa eu ajustar a DPI do meu mouse aqui, senão vai ficar muito louco, né? Eu pego então gás hidrogênio e misturo com gás oxigênio, né, que é representado como essa molécula aqui, né? Dois átomos de oxigênio com uma ligação dupla. A mistura desses dois reagentes nas proporções corretas, leva à formação da substância que a gente conhece como H2O. Né? Então, vou representar aqui a água, né? Que na verdade a gente representa aqui na reação química como H2O. Né? Aqui a gente vai ter a formação de duas moléculas de água, certo? Então você observa que os átomos se reorganizaram, né? Eles estavam, por exemplo, os átomos de hidrogênio estavam ligados entre si e os de oxigênio ligados entre si. E agora, depois da transformação, os hidrogênios se ligam aos oxigênios, né? Para formar a substância água. Então formou uma nova substância. Isso é uma reação química propriamente dita, né? Aquelas substâncias iniciais deixaram de ser o que eram inicialmente e agora se transformaram em uma nova substância. Beleza? Princípio básico das reações químicas. Você pode observar, né, que eu adicionei aqui o número 2 na frente dessas substâncias, do hidrogênio molecular e da água. Isso é necessário para que seja feito o correto balanceamento da reação química, né, que é uma técnica que a gente vai aprender no nosso encontro ao vivo, né? É uma técnica feita justamente para igualar as quantidades de átomos que tem de um lado e do outro da reação. Tem que sempre ter a mesma quantidade, tá? Que tem, por exemplo, se eu tinha aqui 2 hidrogênios antes da reação, do lado dos reagentes, lá do lado dos produtos eu tenho que ter 2 hidrogênios também. Se eu tiver 4, lá do outro lado eu tenho que ter 4, e assim vai indo, né? A gente vai aprender a fazer o balanceamento bem certinho depois. Pois bem, aqui eu tenho, né, uma representação da reação de aquecimento do carbonato de cálcio, que tem essa fórmula, CaCO3. Observe que ele é formado por um cálcio, né, o número 1 normalmente a gente não coloca, né, não deixa nada ali, né, um cálcio, um carbono e 3 oxigênios. Esses numerozinhos que aparecem
subscritos aqui, né, pequenininhos aqui do lado de cada elemento, eles representam, na verdade, né, são números, mas eles representam a atomicidade de cada elemento químico dentro da substância, né? Então, por exemplo, o carbonato de cálcio é formado por um átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio, certo? Quando essa substância é aquecida a elevadas temperaturas, ela se decompõe. Ela se decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono, né? Dois compostos aqui da classe da família dos óxidos, certo? Observe que a gente tem duas letras diferentes dentro dos parênteses. Essas letras são os estados físicos, né, que normalmente vêm representados em uma reação química, assim pequenininho dentro do parênteses, certo? E também numa reação química, a gente vai ter os números que ficam na frente de cada substância, tanto do lado do reagente quanto do lado do produto, né? Aqui não aparece nenhum número, porque é o número 1 que está na frente do CaCO3. E o número 1, a gente sabe que ele não aparece, né, na maioria das vezes, certo? Então, quando não tiver nenhum número na frente da substância, saiba que ali tem o número 1 que está escondido, tá bom? Esses números grandes, aqui ó, que eu vou reunir todos eles aqui nessa grande seta universal, tal, né? Esses números grandes aqui da reação química são o que a gente chama de coeficientes do balanceamento da reação. Coeficientes do balanceamento, ou também chamados de coeficientes estequiométricos. Olha que nome louco. Estequiométricos. O termo estequiométrico está relacionado com o devido balanceamento da reação química, tá bom? Então, são alguns detalhes que é importante a gente conhecer os nomes para saber identificar e saber chamar, né, essas coisas do jeito certo, né? E não simplesmente é a letrinha que está aparecendo dentro do parênteses, ou então o número grande na frente da substância, tá? Eles têm nomes e agora você sabe certinho o nome deles, certo? Pois bem, galera, então aqui tem uma reação, né? Observe que o número de átomos de cada elemento é igual, né? Do lado do reagente, do lado do produto. Tem um cálcio aqui tem um cálcio, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, né? Aqui tem 3 oxigênios. E nem sempre os átomos têm que estar na mesma substância, né? Ó, aqui do outro lado, a gente tem um oxigênio no óxido de cálcio, mais 2 oxigênios aqui no CO2, tá vendo? Ó? A atomicidade do oxigênio no dióxido de carbono, CO2, é 2. Né? 1 oxigênio mais 2 oxigênios é igual a 3 oxigênios, e com isso a gente diz que a reação está balanceada. Ok? Legal. Muito bem. Aqui eu separei algumas questões da simbologia, né? Esse líquido, na verdade, é minúsculo, né? Ele não aparece maiúsculo nas reações, né? L minúsculo, né? Então gás, vapor, líquido, sólido. Cristal não é muito usado, né? Esse aqui nem esquenta, né? Esse daqui é importante, né? Quando está escrito AQ dentro do parênteses, quer dizer que aquela substância está dissolvida em água, né? Está numa solução aquosa, beleza? Não é a mesma coisa que líquido, né? Líquido é uma coisa, dissolvido em água é outra coisa. Desprendimento de gás, caso a reação esteja liberando, né, lá do lado do produto da reação tem um gás, pode aparecer uma setinha assim para cima, que quer dizer que o gás, que ali aquela substância é um gás, né? Formação de precipitado é aquilo que vai para o fundo do recipiente, por isso que a setinha é para baixo. Aquecimento é um delta, luz é lambda, né, assim ou assim, tanto faz. E reações reversíveis, não esquenta a cabeça, porque você não vai ver isso até a segunda série, que é quando a galera estuda esse tipo de reação, né? Se quiser, pergunta aí para a galera da segunda série, eles estão estudando isso ainda, né, no equilíbrio químico.
né? Pergunta para eles qual que é o drama, né? Só para você sentir o que te espera. Beleza, gente? Então, uma simbologia básica, né? Aos poucos você vai pegando isso até o final do seu ensino médio, certo? Mas o que importa aqui é a classificação que a gente usa, né, para determinadas reações químicas. Então, eu vou começar com essa reação aqui que é bem tranquila de entender, né? São as reações de síntese, que também pode ser chamada de reações de adição. Tá? Eu tenho essa mania de escrever aqui com a caneta, estraga todo o slide bonito que eu preparei antes da aula, né? Mas não tem problema. Reação de síntese ou reação de adição é uma reação que vai ter 2 ou mais reagentes, mas somente um produto. Tá vendo? Olha que fácil que é de saber quando que a reação é de síntese. Aqui eu separei algumas reações de síntese para você analisar. Observe a síntese da água, a gente tem 2 reagentes, o hidrogênio molecular e o oxigênio molecular, e somente um produto. Assim como na síntese da amônia, NH3, né? Um produto que foi obtido a partir de 2 reagentes diferentes. Certo? Aqui outros, né? Por exemplo, a síntese do ácido fosfórico pode vir a partir do pentaóxido de fósforo ou de difósforo com a água, né? Então, uma reação de síntese, porque envolve 2 reagentes. E quando a gente joga óxido de cálcio na água, o óxido de cálcio é a cal virgem, essas duas substâncias reagem e produzem o hidróxido de cálcio, que daí vai ser a substância usada para deixar a parede bem branquinha, né? Que normalmente na construção civil a galera usa, né? Para caiar, né? Usar o termo caiação, fazer a caiação da parede, né? Deixar ela branquinha. Bem fácil de identificar, galera. Esse conteúdo aqui, ó, delícia de aprender, né? Porque é só classificação, não tem segredo mesmo, tá? Então essa é a primeira. Aí vem a segunda, né? Sempre depois da primeira vem a segunda, obviamente, né? Desde que a gente esteja analisando os números naturais, né? Mas enfim, depois da reação de síntese, que é quando a gente tem 2 reagentes formando um produto, a gente pode ter a reação de análise, que também pode ser chamada de reação de decomposição. Olha, o próprio nome desse tipo de reação já está meio que sugerindo para você como que ela vai funcionar, concorda? Uma reação de análise ou uma reação de decomposição envolve o uso de somente um reagente que vai se transformar em 2 ou mais produtos. Olha que loucura, 1 vira 2, 1 vira 2, 2 vira 3, 4, 5, 6, 10, 90, 1 vira 2. Se você observar aqui, quando a gente dá choque na água, que eu vou representar um raio, que é o raio do flash, entendeu? Quando a gente aplica eletricidade na água, com uma corrente elétrica suficiente, ela pode se dividir em hidrogênio molecular e oxigênio molecular também. É um dos processos bastante utilizados para se produzir gás hidrogênio. Você pega a água, 2 eletrodos, dá choque na água e ela se decompõe em hidrogênio e oxigênio. O carbonato de cálcio, né, como eu falei ali antes, precisa sofrer aquecimento. Quando ele é aquecido a elevadas temperaturas, aí ele se decompõe em 2 novas substâncias. Quando esse aquecimento é feito em temperaturas bem elevadas, a gente costuma chamar a reação de pirólise. Lise é a quebra. Piro envolve fogo, aumento de temperatura. Então, é a quebra de um composto por meio da temperatura. Por isso, uma reação de decomposição. A decomposição da água oxigenada também, que ocorre com a luz, né? A luz é um tipo de onda eletromagnética, então ela tem um comprimento de onda, né? Tudo aquilo que é quebrado pela luz, a gente pode chamar de fotolise, ou melhor dizendo, né? Fotólise, né? A quebra de uma substância por ação da luz. Então, o frasquinho de água oxigenada é fosco
justamente por causa, né, ele ter um motivo para isso, né? Se ficar batendo muita luz direto na água oxigenada que está ali dentro, dissolvida na água, a água oxigenada vai se dissolver em água normal, né? Água normal vai se dissolver em água e oxigênio molecular e vai perder toda a capacidade de oxigenar as coisas, né, que a água oxigenada tem, né, de oxidar as coisas, né, como oxidar a queratina e transformar ela em amarelo, né, no descolorimento dos cabelos, por exemplo. Essa outra aqui, que eu trouxe aqui, ela até não está balanceada, é uma reação que está lá na apostila, né, no livro, na nossa apostila, e ela envolve a fotólise desse composto que se chama brometo de prata. Ele é um sal que era bastante utilizado antigamente na revelação de fotografias. Então se usava esse sal, né, sobre lá um filme fotográfico, né, dependendo da quantidade de luz que tinha ali, né, formando a imagem, depositava mais prata ou menos prata, né, na imagem. E com isso existiam esses nuances de coloração que são super característicos das fotografias antigas em preto e branco. Hoje em dia a gente usa mais a impressão direta mesmo, né? Impressão na impressora com tinta mesmo, né? Não envolve mais esse esquema. Mas observe aqui o que é importante, né? É você observar que todas essas reações têm somente um reagente e 2 produtos. Beleza? É bem fácil mesmo de identificar esse tipo de reação, galera. Vou limpar aqui, né? Porque, meu Deus, ficou riscando tudo. E por fim, a última reação que a gente vai ver hoje, na verdade são 5 reações que a gente precisa começar a classificar, e depois tem mais uma no próximo capítulo da apostila. Mas hoje a gente vai ver 3. Então a gente já viu a de síntese, a de análise, e a gente vai ver agora a reação de combustão. É que eu não vou riscar aqui para não estragar o meu slide. A reação de combustão. Galera, toda a reação de combustão é uma reação química, né, obviamente, que ocorre entre um combustível e um comburente, certo? E essa reação vai ocorrer com liberação de energia na forma de calor. Essa é a definição mais clássica de reação de combustão. É quando um combustível reage com um comburente, liberando energia na forma de calor. Aqui tem um gifzinho de uma frente de chama, né, que é formada quando o combustível entra lá tá lá no motor do carro, né, ele é pulverizado, a vela dá a faísca, né, você pode observar aqui a faísquinha, né, e a faísca é a energia de ativação para que essa reação aconteça. Beleza? Normalmente a gente vai usar como comburente O2. O oxigênio que está no ar sustenta muito bem a combustão, ele reage muito bem com os combustíveis e acaba sustentando essas reações de combustão. É por isso que quando tá, por exemplo, se você tem lá uma frigideira, você fez fritou lá uma batata frita, daí, né, tem óleo lá dentro dessa frigideira e de repente ela começa a pegar fogo. Achou que ia vir o meme do Faustão, né? Tá pegando fogo, bicho. Começa a pegar fogo, você não joga água, né, cara? Ah, vou jogar água aqui no óleo quente. Não, não faça isso. Água e óleo não se misturam. O ideal é você umedecer um pano de prato, né, com muita calma, mas também com bastante segurança, vir aqui e tampar a frigideira com esse pano úmido, né? Úmido, não encharcado, né? Úmido, torcido e tal. Né? Que esse pano, além da umidade, dá uma resfriada no óleo, mas esse pano vai ser responsável por eliminar o oxigênio que está ali dentro, né? E sem comburente não tem reação de combustão, certo? Então, no nosso planeta, o comburente é o oxigênio molecular que está naturalmente no ar. Então, a gente sempre vai ter uma reação de combustão desse jeito aqui, ó. Combustível mais O2, e aqui do outro lado vai ter os produtos dessa combustão e calor sendo liberado. Normalmente a gente não representa o calor, né? A não ser que a gente queira estudar a quantidade de calor que está sendo liberada nessa reação química.
mas isso normalmente é um assunto que a galera vê lá na segunda série. Bom, professor, como é que eu sei quais substâncias são um combustível? Que substância que é combustível, que substância que não é combustível? Isso, existem definições para isso, né? Mas é interessante que você decore alguns tipos de combustível, né? Como, por exemplo, a gasolina, o etanol, o hidrogênio, né? O hidrogênio que é um combustível espacial, né? Hidrogênio também é um combustível, o butano, o propano, que estão lá dentro, né, do gás de cozinha, o metanol, que é o combustível da Fórmula Indy, né? Sei lá, quais outros? O carvão, né, que é feito de carbono, certo? Tem vários, né? Tem diversos tipos de combustíveis, né? Mas a maioria dos combustíveis que a gente ainda usa são combustíveis de origem fóssil. Não vou pegar o etanol aqui, né? São combustíveis de origem fóssil. Então tem muito carbono ali e tal, não são renováveis. A ideia é que a gente busque cada vez mais combustíveis renováveis, né? Fontes renováveis para produzir energia. Beleza? E cada uma dessas substâncias vai ter uma fórmula, tá? Aos poucos você vai se acostumando com essas fórmulas. Mas o ideal é você saber já uma informação que pode ser bastante interessante. Quando o combustível é orgânico, que é o caso da gasolina, do etanol, do butano, do propano, do metanol, lá do outro lado dos produtos vai aparecer normalmente CO2 e água. Certo? Toda queima, toda combustão de um combustível orgânico vai formar lá do lado dos produtos CO2 mais água no mínimo. No mínimo. Pode às vezes aparecer outra coisa, mas no mínimo vai aparecer CO2 e água, ok? Aqui, né, tanto que observe aqui, ó, eu separei aqui alguns combustíveis orgânicos, né, o metano, acetileno, que é aquele gás do maçarico, né? Gás de maçarico que, atinge temperaturas elevadíssimas. Né? Etano, propano e butano, que estão no gás de cozinha, né? Conhecido como GLP, gás liquefeito de petróleo. Né? Esses são combustíveis. Observe a reação de combustão, elas não estão balanceadas, mas observe aqui, né? Nós temos o combustível, tá vendo? Todos esses aqui são combustíveis, certo? E eles estão reagindo com O2. Sempre a reação é com O2 se for combustão. Né? E como eles são combustíveis orgânicos, olha o que está aparecendo lá do lado dos produtos em todos eles. CO2 mais água. Sempre desse jeito. Tá? Aqui eu separei também a combustão da gasolina e do etanol. Né? A gasolina aqui, na verdade, é uma mistura de várias coisas, mas a gente usa como fórmula geral para ela C8H18. Né? Então ela vai reagir com O2, com oxigênio do ar, e vai liberar gás carbônico e água como produto dessa reação, assim como o etanol. Tá vendo? Qual que é a grande diferença aqui, ó, que é legal você analisar? Para cada uma molécula de C8H18, né, de gasolina, digamos assim, há a liberação de 8 moléculas de CO2. Enquanto que para uma molécula de etanol, há a liberação de só 2 moléculas de CO2. Né? Então, o etanol poderia ser menos agressivo ao meio ambiente quando comparada à quantidade de gás carbônico que é liberada para cada molécula do combustível, certo? E para finalizar, também observe aqui que eu escrevi combustão completa. Existem 2 tipos de combustão, galera. A combustão completa, que é quando forma CO2, né? Quando todo o carbono que estava lá no combustível é oxidado, né? Totalmente oxidado, e por isso ele se transforma em CO2. Que é ruim, mas não é tão ruim quanto, por exemplo, o monóxido de carbono, que é venenoso, por exemplo, para a gente e pode até matar, né, uma pessoa facilmente, né? A pessoa desmaia, tal, sente sonolência, né? Dorme, ele desmaia e pode acabar falecendo.
né? Então, a queima completa forma CO2, a queima incompleta forma monóxido de carbono ou simplesmente carbono no produto. Esse carbono também pode aparecer, pode ser conhecido como fuligem. Então, por isso, por exemplo, quem tem fogão a lenha, né, quando queima a lenha, quando queima a madeira no fogão a lenha, vai ter que limpar, dali um tempo, né, vai ter que limpar a parte que é onde você coloca a lenha, né, lá no fogão, né, no fogão a lenha, é que esse buraquinho aqui do fogão, onde a galera costuma colocar a madeira, né, porque a combustão não é totalmente completa, né, dificilmente a gente tem uma combustão 100% completa. Às vezes pode aparecer um pouquinho de monóxido, um pouquinho de carbono, né, durante a reação. Beleza? Mas a principal diferença é essa. Tá? Completa é CO2, incompleta é CO ou carbono do lado do produto. Certo? Bom, galera, aqui eu separei esses 3 exercícios da apostila, né, para vocês. É bem fácil de resolver, na verdade, né? Esse último aqui fica para vocês tentarem ir no tempo que resta dessa aula, né, o exercício 24, mas olha esses dois aqui como são exercícios tranquilos, né? São 2 exercícios de vestibular. O primeiro fala sobre a amônia. Olha a reação aqui da amônia, ó. A gente quer saber que tipo de reação que é essa daqui. Observe que nós temos 2 reagentes e somente um produto. 2 reagentes e um produto é uma reação de síntese. Então aqui é a letra D. E aqui também nós temos uma reação de síntese, né? Uma das etapas da formação de chuva ácida pode ser representada por essa equação. Observe que nós temos 2 reagentes, né? O SO3 e a água, e temos somente um produto que seria o ácido sulfúrico. Então, o referido fenômeno pode ser classificado como uma reação de síntese, tá ok? Letra B, aqui nessa questão, né? E letra D na questão 3 da apostila, certo? Essa daqui fica para vocês praticarem rapidinho, é uma questão bem legal, assim, modelinho Enem e tal, bem interessante, tá? Você pode fazer aí rapidamente, tenho certeza que você vai conseguir, certo? É isso por enquanto, galera. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente se vê no nosso encontro ao vivo. Valeu, é nóis. Fui!